Olá pessoal, eu me chamo Alenberg, sou licenciando no curso de licenciatura em Biologia no IFRN Campus Macau. Essa é uma atividade da disciplina de Limnologia, certo? Do professor Carlos Alan. E hoje eu venho falar um pouco das comunidades bentônicas. Então, dando continuidade, falar um pouco do primeiro tópico, que é a composição e diversidade dos organismos bentônicos. Bom, comunidades bentônicas é o nome dado aos organismos que vivem em associação com fundo em ambientes aquáticos, né? Aqueles organismos que tendem a habitarem os espaços mais profundos dos límenos de água. Eles podem ser césseis que são fixados ao fundo, ou errantes, que são aqueles que conseguem se deslocar sobre o fundo. Dentre as principais comunidades bentônicas, pode-se citar os costões rochosos, os estuários, também os mangues, recifes de corais e, como eu já falei, a profundidade dos oceanos. São exemplos de organismos bentônicos, os rizoides, né, os organismos rizoides, que são as águas, os discos de fixação, que são também algas, mas também compostos por anêmonas, as espécies de escavação, né, nos quais posso citar os moluscos, e também as glândulas de cimentação, que também incluem moluscos, junto com alguns crustáceos. E também existem outros. Os organismos com os hábitos bentônicos são aqueles seres vivos que dependem de um substrato, seja ele consolidado, ou seja, firme, como, por exemplo, o costão rochoso e os recifes de corais, ou aquele inconsolidado, né? Aqueles moles, como um exemplo é a areia e aqueles sedimentos de baixa granulação. Sendo essa a principal característica dessa comunidade. Os organismos bentônicos que se enterram no substrato através da criação de túneis e galerias, por exemplo, são chamados de infauna, enquanto aqueles que vivem sobre a superfície do substrato são denominados de epifauna. Os organismos da epifauna podem estar agarrados ao fundo ou então se movendo sobre ele. Então, ao falar nesse primeiro tópico, voltando, né? Então, algumas características comuns, como eu citei, desses diferentes organismos bentônicos, eles podem ser sésseis, né? Desenvolvendo estruturas que permitem aderir ao substrato. Eles podem formar colônias, né? Reduzidas em tamanho, que, por exemplo, tem como exemplo espécies de assídias, ou adquirir grandes dimensões, que é, no caso, os recifes de corais. Podem viver no substrato, como eu falei, epifauna ou infauna, e também desenvolvem grande variedade de relações ecológicas, como, por exemplo, o parasitismo, a simbiose, mutualismo, como é que eu posso, sim, amensalismo, dentre outros, né? Se adaptam ao substrato, tornando-se achatados ou deprimidos. Essas são características do, dessa comunidade, né, bentônica. Então, agora, falando um pouco da classificação da comunidade zoobentônica quanto ao seu tamanho, certo? Essa comunidade, né, os organismos bentônicos, eles têm suas classificações, que são elas em dois grupos, os zoobentos e os fitobentos. Mas aqui a gente vai frisar mais a, a classificação zoobêntica. Que esses seres vivos eles são organismos heterotróficos, né, que não produzem seu próprio alimento, como, por exemplo, desse grupo podemos citar os animais esses animais que vivem no fundo do mar, né,
Os caranguejos são exemplo, né? E de acordo com suas dimensões, os zoobentos eles tendem a ser classificados, né? E eles são classificados em microbentos, mesobentos, macrobentos. Suas características elas podem ser diferentes de acordo com o tipo de comunidade bentônica. E assim, eles são classificados conforme seu tamanho, né? Macrobentos maior que 1 milímetro, meiobentos menor que 1 milímetro, e os maiores que 32 milímetros e os microbentos que são organismos menores que 32 milímetros. Aqui no slide, né, está mostrando da forma no qual eu falei, que eu citei, né, os tamanhos, né, que classificam essa comunidade. Eu tinha deixado de citar os megabentos, que é o grupo de maior tamanho, que tendem a ter mais de 10 milímetros, representados principalmente por gastópodes, estrelas do mar e corais. Vou citar também exemplos dos outros, né? Os microbentos, que são representados principalmente por protistas, os meiobentos, né, que são representados por organismos bisalves, os poliquetas, e os macrobentos, né, por gastópodes, crustáceos, poliquetas também e bisalves, como os meiobentos. Agora, partindo para o tópico de distribuição dos zoobentos. A distribuição dos zoobentos, eles são distribuídos em diferentes grupos animais, né, onde existem organismos com esses hábitos, como o Ectodermata, que são ouriços, estrelas do mar, pepinos do mar, os poríferas, que são esponjas marinhas, os anelidas, né, que um exemplo são as minhocas do mar, as cnidárias, que também os exemplos são anêmonas e corais, e até os peixes bentônicos, né, porque também existem peixes que se classificam, que fazem parte das comunidades bentônicas. As águas também podem ser bentônicas, né? Existem várias algas que habitam essas regiões das profundezas dos límites de água. Os zoobentos em si, eles são um conjunto de animais diferentes, né? Espécies que vivem no fundo dos ecossistemas aquáticos. A presença, quantidade e distribuição dessas espécies ajuda a identificação de impactos ambientais em um ecossistema aquático e na sua bacia de drenagem. Um comum é o fitoplâncton, né, que é formado por organismos vegetais que pouco se locomovem em oceanos, mares e água salobra e doce. Em excesso, pode causar a morte de peixes, animais e aves por falta de oxigênio ou intoxicação. O seu monitoramento se torna ainda mais importante, porque quando esses animais ou a água são consumidos por seres humanos, já que em alguns casos possuem toxinas que podem ser letais. Né? Esse fitoplâncton é um exemplo de como é que eu posso dizer, da classificação de comunidades bentônicas dos fitobentos, né? Mas o foco aqui é falar dos zoobentos, né? Então, um exemplo é o zooplâncton, né? Que é um conjunto de organismos aquáticos heterotróficos que vivem na água de rios, lagos ou oceanos, né? Protozoários pequenos. No próximo tópico, é a importância da comunidade zoobentônica
na dinâmica de nutrientes e no fluxo de energia. Esses organismos eles são frequentemente componentes importantes da dieta de várias espécies de peixe e provém uma importante ligação entre os produtores e os níveis tróficos mais elevados. Eles desempenham um papel na aeração e remobilização dos fundos marinhos e deve ser considerado de relevante importância, certo? Pois esses processos de biorrevolvimento contribuem consideravelmente para os processos, eles contribuem consideravelmente para esses processos de remineralização e enriquecimento nutricional do ecossistema. Além disso, os organismos zoobentônicos constituem-se no elo de ligação entre produtores primários e também dos níveis tróficos superiores daquela cadeia alimentar. Por quê? Pois eles são os consumidores de plâncton, né? E fonte de alimento para animais pelágicos que se alimentam de organismos do fundo, sendo que os poliquetas, né, camarões e muitos moluscos contribuem significativamente para a dieta de peixes demersais comercialmente importantes. Então, essa é a sua importância na dinâmica de nutrientes e no fluxo de energia. Passando para o próximo slide, que é o próximo tópico, falando um pouco do processo de bioturbação, né, e ciclagem de nutrientes. Como já está aqui descrito no slide, esse processo ele contribui para o fluxo de substâncias no ambiente aquático, como nitrogênio, e contribui pela sua ação de organismos que constroem estruturas, com estruturas essas como tubos, que permitem que há a suspensão desses sedimentos. A presença desses tubos facilita a entrada de água no solo. Dessa forma, a concentração de nitrogênio na água aumenta. Né? Isso promove a alteração da composição de nutrientes nesses ambientes aquáticos. Então, é de muita importância, né? Pois faz-se necessário esses serviços ecossistêmicos, né? Que são promovidos pelos processos de bioturbação, que inclui a alteração de nutrientes em sedimentos aquáticos. E a água sobrejacente, que servem de abrigo para outras espécies, né, na forma de tocas, tanto nos ambientes aquáticos como também nos ecossistemas terrestres, né? Contribuindo também para a produção de solo em terra. Então, essa foi, né, a minha participação, apresentando um pouco das características dessas comunidades bentônicas, falando um pouco da sua diversidade, né? Que várias espécies, vários organismos diferentes, com hábitos tanto iguais como também diferentes, esses organismos eles conseguem sobreviver nesse mesmo ambiente, né? E eles constroem a sua cadeia alimentar, eles têm a sua importância na participação dessas cadeias alimentares, né? Essa distribuição de fluxo de energia. Então, eu só quero agradecer, certo? Essa era uma atividade, um trabalho para ser construído em grupo, mas eu terminei preparando e concluindo e aplicando essa temática de forma individual, certo? Meu muito obrigado e fiquem todos bem.